Bom, meus queridos alunos, vamos para a nossa próxima aula, onde nós vamos discutir um pouco aquilo que a gente conversou bastante com vocês nas últimas duas aulas, nas últimas três aulas, que seriam naqueles documentos, principalmente os nacionais. Aí eu disse para vocês até que tinha aquele primeiro, que era 1/88, que foi um dos que regeu durante bastante tempo, rege até hoje, algumas das decisões de todos os conselhos de ética, de todos os comitês de ética, de todos os com relação ao tratamento do ser humano, com relação às pesquisas com seres humanos, na relação paciente e profissional da área da saúde, onde nós temos bastante firme que todos esses documentos foram importantes, onde os códigos de ética de cada profissão se basearam. Então, aí eu disse para vocês que nós tivemos durante muitos anos a resolução 196/96, que era uma resolução que teve uma vigência muito grande, imagine, desde 1996 até 2012, ela é que dava grande parte das orientações do que tinha que ser feito e do que precisava ser seguido dentro da bioética, dentro da ética dos profissionais da área da saúde com a sua atuação profissional. Aí eu encontrei esse trabalho que eu achei bastante interessante, que foi comparar a resolução 466 de 2012, que é hoje a vigente, com a antiga, que era a resolução 196/96. Então, esse texto me traz exatamente os elementos diferenciais. Vamos então comparar. Foi um trabalho realizado em Campo Grande em junho de 2013, ou seja, um ano depois que teve essa resolução. Então, de um departamento de bioética, de ética de uma universidade, que fez esse trabalho maravilhoso e publicou. E a gente está apresentando para vocês. Então, a apresentação do trabalho seria, após 16 anos, como referência para as pesquisas envolvendo seres humanos, a resolução 196 foi substituída pela resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, que aprovava as diretrizes e normas regulamentadoras a serem observadas a partir do dia, ela passou até vigência, então, a partir de 13 de junho de 2013, data de sua publicação. Para facilitar a análise dos elementos que foram excluídos, alguns modificados, alguns colocados, né, alguns anexados a mais na anterior resolução, e de identificar os novos elementos constantes na resolução atualmente em vigor, tá? Que era a 196/96. Propôs aos autores a elaborarem um documento em formato de colunas que vão permitir a gente identificar os aspectos onde elas são iguais, onde elas são totalmente diferentes, onde apenas existe um complemento de uma sobre a outra, esperando que possa servir para o conhecimento de mais pessoas, além da nós leitores, na época, o autor, né? Vamos lá, vamos seguindo. A professora Sônia Maria de Oliveira Andrade, docente, tá vendo aí, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, muito interessante. Aí ela começa, então, a fazer as considerações. Vou aumentar um pouquinho, senão a professora não enxerga. Vamos lá. Então, vamos lá. O preâmbulo da resolução, a introdução da resolução 196/96 e parte introdutória da 466, mencionam os princípios, os documentos internacionais e nacionais e as necessidades reais que fundamentam sua construção. Então, lembram-se da aula de documentos nacionais que eu falei, o Conselho Nacional de Saúde, no uso de sua competência, isso em 196, ou seja, no ano de 96, a resolução número 196, no dia 14 de janeiro, resolve aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, vamos andar um pouquinho mais, depois a gente vai para
para comparação para 466, quais foram as modificações que ela colocou. Então, ainda na 196, essa resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e da coletividade, os referenciais. Eles tiram porque eles davam como 4 referenciais. Existem mais referenciais que devem ser seguidos. Os referenciais básicos da bioética, tais como autonomia, não maleficência versus beneficência e justiça, dentre outros. Se são dentre outros, não pode ser, realmente tinha algo errado quando eles falam em 4. Tais como autonomia, não maleficência, dentre outros. E visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica e aos participantes da pesquisa e ao Estado, tá? Então, voltando para... Aí o resto é cortado daquele parágrafo. Voltando, não sei se vocês me acompanham, eu compartilhei a tela, vamos ver se vai sair tudo direitinho. O plenário do Conselho Nacional de Saúde, o outro dizia, o Conselho Nacional de Saúde através de um decreto. Então, o plenário do Conselho Nacional de Saúde, na sua 240ª reunião ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei número 8.080, de 19 de setembro de 90, e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, resolve. Então, eles já colocam como normas e diretrizes a serem seguidas. Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo os seres humanos. Aí, item 1, das disposições preliminares. A presente resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades referenciais da bioética, tal como autonomia, beneficência não maleficência, justiça e equidade, dentre outros, que também não fixam só como 4, porque tem dentre outros, então são mais que 4, visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa e à comunidade científica e ao Estado. Então, ela se manteve praticamente igual, mas, claro, com uma outra escrita, com uma outra, não proposta, mas com uma outra escrita mais enfática, mais demonstrando que aquilo realmente tem que ser seguido. Claro, uma foi feita em 1996, a outra em 2012. Em 1996, eu falei que bioética aconteceu no pós-guerra, imaginem que ainda era uma coisa que estava em discussão, estava em estudo. E quando foi 2012, claro que nós já tínhamos, né, o mundo, principalmente o Brasil, já tinha condição de saber exatamente o que precisava. Aí, então, a gente coloca como essa coluna é a das inclusões. Eles incluem, além daquilo que estava escrito na 196, foi retirado, foi removido, foi feito uma escrita um pouco diferente, eles incluem que não só dizem respeito aos participantes e à comunidade científica ao Estado, como os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão também atender a essa resolução. Então, vamos lá. Nesse segundo parágrafo, não teve modificações, tiveram inclusões, não tiveram apenas modificações. Corta isso, coloca aquilo. Foram incluídos muito mais itens. Quais? Aqueles que a gente já falou em aula para vocês, que eu citei alguns e disse que o documento está na mão de vocês na literatura indicada para complemento da matéria, está na mão de vocês. E a 466, com relação aos termos e definições, com relação aos termos e definições da resolução, eles incluíram, além do que já está escrito nas duas que vocês têm lá, que os achados da pesquisa, fatos ou informações encontrados pelo pesquisador no decorrer da pesquisa, sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes. Teria que existir um documento, que era um assentimento livre e esclarecido, que, por anuência do participante, ele tinha que concordar que ele ia participar da pesquisa, crianças, adolescentes ou legalmente incapazes, livres de vício, simulação, fraude ou erro, dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre o que vai acontecer,
sejam os participantes ou sejam seus responsáveis legais, devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e incômodos que esta possa lhe acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados as suas singularidades. Dá licença, um pouco de água para quem está falando tanto, né? Assistência ao participante da pesquisa deveria ser uma assistência imediata, que é aquela emergencial e sem ônus de qualquer espécie aos participantes da pesquisa, em situações que este dela necessite. Assistência integral é aquela prestada para atender complicações e danos decorrentes direta ou indiretamente da pesquisa. Benefícios da pesquisa: proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferindo pelo participante ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa. Tá. Aí, continuando na resolução 196, foi retirado aquela frase que, quando eu passei o documento para vocês, eu mostrei, que foi retirado essa frase e ficou um outro com algumas modificações. As modificações são exatamente o que vocês vão encontrar de riscado ou de acrescentado, aí o acrescentado nessa coluna azul, né? Consentimento livre esclarecido, anuência do sujeito da pesquisa ou de seus representantes legais, livre de vícios. Espera um minutinho só que eu vou tentar controle da reunião, não estou conseguindo a minha câmera. Espera um pouquinho. Porque desligou-se a câmera, não sei. Vamos voltar. Consentimento livre esclarecido, anuência do sujeito da pesquisa ou do seu representante legal, livre de vícios, simulação, fraude ou erro, dependência, subordinação ou intimidação, tiram a explicação após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos, incômodo que possa acarretar. Então, vejam, a 196 dizia isso, com pouquinhas diferenças e pequenas alterações. A 466 afirmou na resolução: consentimento livre esclarecido, anuência do participante, do representante legal, tudo isso tem na outra, livre de vícios, tudo isso tem na outra, subordinação e intimidação após não podia existir, ou intimidação após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa. Ou seja, ela praticamente manteve a escrita, manteve o teor e o conteúdo da 196. Então, vejam como foi um pouco, o que a gente pode dizer que a 466, ela foi atualizada, modernizada com as informações da época, porque 96 até 2012, vocês concordam que tinham 16 anos de diferença, então muita coisa tinha modificado e muita coisa tinha que ser seguida. Aí vocês também vejam uma outra alteração que fizeram, que foi mínima também, quando dizia que o dano associado ao decorrente da pesquisa, agravo imediato ou posterior ou tardio, que eles puseram como posterior, né, ao indivíduo ou à coletividade, direto ou indireto, então tiraram com causal comprovado, decorrente de estudo científico, quer dizer, se era uma pesquisa, já sabia que tudo isso estava acontecendo. Então, dano associado ou decorrente da pesquisa, agravo imediato ou posterior, não era tardio, direto ou indireto ao indivíduo ou à coletividade decorrente da pesquisa, tá? Então, foi uma forma diferente, mais enfática, mais bem escrita, é o que a gente pode notar comparado. O que era esperado, dizendo ainda que 16 anos se passaram e muita coisa foi reconhecida e aprendida que precisava ser mudada. Como qualquer coisa no mundo deveria ser. Por exemplo, a Constituição tem que, de vez em quando, ser alterada. Todas as normas e regras, às vezes, são necessárias serem alteradas pela vivência, pela atualização de coisas que a gente está vivendo, tá? Aí,
Também tirou de incapacidade referente ao possível sujeito da pesquisa, porque se já dizia que você tem que ser informado de absolutamente tudo, que você tem que ser orientado, que se você não tiver condição de ser o legalmente responsável, tem que ter um legal responsável para dizer sobre tudo isso, então não precisava. Aí, uma coisa importante que eles mantiveram, mudando um pouquinho a escrita. A indenização, que seria uma cobertura material, aí dizia em reparação, não é? Para reparar danos causados pela pesquisa ao participante, não era imediato ou tardio, não, era dano causado, não importa se era imediato, se era tardio, se era anterior, é dano causado, tinha que ser alterado. E acrescentaram na 196, a 466, incluiu que instituição coparticipante da pesquisa, organização prática, pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada, na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve. Continuando, a instituição que propõe a pesquisa, antes não tinha, só dizia instituição da pesquisa. Que instituição? Instituição que propõe a pesquisa, não é só da pesquisa, é que propõe a pesquisa, está muito mais bem escrito. Ela é uma organização, que seja ela uma organização pública ou privada, legalmente constituída, e eles tiraram na qual são realizadas investigações, claro, se é uma pesquisa, vão ser realizadas, e habilitada, a qual o pesquisador responsável ficará vinculado. Então, eles acrescentaram, mudaram o texto, mudaram a forma de escrever, alterando algumas palavras, o que tornou muito mais legal, muito mais interessante, muito mais enfático a essa resolução. Aí, quanto ao patrocinador, era uma pessoa física ou jurídica que apoia financeiramente a pesquisa. Aí, que recebeu uma complementação. Qual foi a complementação que foi recebida? O patrocinador, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, porque não é física ou jurídica, mas da onde? Quem é essa empresa? Pública ou privada, que apoia a pesquisa mediante ações de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou apoio institucional. Acrescentada, então, a 466 teve esse acréscimo, teve essa inclusão comparado a 196. Participante da pesquisa, indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seus responsáveis legais, aceita ser pesquisado. A participação deve se dar de forma gratuita, ressalvadas ou reconhecidas, né, e tirando ressalvas, as pesquisas clínicas de fase 1 ou de bioequivalência, tá? Então, essas tinham uma outra forma de serem pensadas e serem interpretadas. Aí, esse outro parágrafo da 196 foi alterado no que diz. Lembra quando eu falei para vocês que o que era uma pesquisa? Então, a pesquisa, um processo formal e sistemático que visa o que é? Formal e sistemático que visa a produção, ao avanço do conhecimento e a obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico. Isso era importantíssimo. Continuando, aí eles continuaram, que foi só a introdução, não foi modificação, foi o acréscimo, né? Pesquisa em reprodução humana, acrescentaram isso. Elas se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva dos humanos, sendo que nesses estudos serão considerados participantes da pesquisa todos os que forem afetados pelos procedimentos dela. A gente vai fazer essa leitura desse documento que está comparando, desse artigo que está comparando os dois documentos, só que a gente tem um tempo para essa aula, porque eu estou fazendo em cima do Zoom. Eu cansei de fazer no Loom e vira e mexe, vocês podem ver que às vezes vai só narrada, transformada em vídeo, mas através de um PowerPoint narrado, porque eu fico às vezes 3, 4 horas e a aula não descarrega. Não sei se é um problema de internet da minha casa ou o que está acontecendo. Eu faço tudo como tem que ser feito, umas vão, outras não vão. Então, vou tentar fazer sempre agora pelo Loom. E o Loom tem
um time que de repente vai cair, mas não tem problema, a gente recomeça a próxima aula, a próxima aparição do ponto onde paramos, tá? Aí a pesquisa envolvendo seres humanos, que individual ou coletivamente, tiraram o envolva, não, tenha como participante, afirmam, o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de seus dados e informações e ou materiais biológicos. É uma pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante sua totalidade, em sua totalidade, ou partes deles, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Vejam que pouco foi mudado. Acrescentaram pesquisador, o que é o membro da equipe da pesquisa, corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa. E assim vai continuando. Cada mudança, olhem a coluna da esquerda, vendo a tela, né? A coluna da esquerda é a 196, a coluna do meio é a 644 e as alterações mostra ali tudo que está em vermelho e o que é acrescido e o que é acrescentado, nós temos então na coluna da esquerda. Então vamos ver basicamente isso que foi acrescentado a tudo isso que foi falado nesses parágrafos. Provimento material prévio, compensação material, ou seja, reembolso, né, material, exclusivamente para despesas de transporte e alimentação do participante e seus acompanhantes quando necessário, anterior à participação dele na pesquisa, não é um reembolso, tá? É anterior, já se faz este auxílio para a participação da pesquisa. O relatório final é aquele apresentado após o encerramento da pesquisa, realizando seus resultados. O relatório parcial é aquele apresentado durante a pesquisa, demonstrando fatos relevantes e resultados parciais de seu desenvolvimento. O ressarcimento, aí sim não é um provimento eles colocam como provimento, que você tem que dar até antes da participação, do início da pesquisa. O ressarcimento, aí é uma compensação. O ressarcimento é uma compensação material exclusivamente de despesas do participante e dos seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação. Aí, quanto ao risco da pesquisa, eles tiram existe uma pequeníssima diferença, mas ficou bem mais escrita na 466, na atualizada. É uma atualização e uma complementação. Risco da pesquisa, possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano em qualquer pesquisa e dela decorrente. Não é em qualquer fase de uma pesquisa, não. Em qualquer pesquisa e dela recorrente. É muito mais enfático, é muito mais sério, é muito mais completo. Continuando, vamos lá. Esta alteração foi realmente interessantíssimo, porque a gente falou muito do termo de assentimento e depois do termo de consentimento. Não, vai direto. O assentimento diz assim, eu concordo em participar, eu concordo, eu estou de acordo, mas você tem que ser consentimento livre, esclarecido, é muito mais do que dizer estou de acordo. Você realmente tem que ser informado de absolutamente tudo que vai acontecer. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, é o documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido dos participantes ou de seu responsável legal. De fora, quem é que precisa mesmo de responsável legal são as pessoas que têm a sua autonomia limitada, que são crianças, que são idosos, que já têm algum problema, ou pessoas com deficiência emocional ou mental, tá? Então, esses têm que ter o representante legal de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva de fácil entendimento para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual vai se propor a participar.
Aí, quando falam da vulnerabilidade, quer dizer, das coisas que pode estar exposto esse participante da pesquisa, refere-se ao estado de pessoas ou grupos que, por qualquer razão ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida. E depois já vinha, sobretudo no que se refere ao consentimento. Não, reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência. Tá? Então vejam como, mais uma vez, a gente vê o quanto realmente foi interessante, né? Essa comparação. E o quanto foi interessante, o quanto foi modificado coisas super importantes para se fazer a resolução 466, e por isso que ela hoje é aceita. Ela foi, não digo nem uma substituição, que vocês reparem que foi uma modificação e uma inclusão de uma série de outras coisas. Então, vamos lendo então a 466. Porque vocês vejam que nessa daqui mudou muita coisa. Vejam que está bem riscado, né? Foram eliminados alguns pontos e a 466 foi muito mais completada. As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes. Fundamentos da bioética e fundamentos científicos pertinentes. A eticidade em pesquisa, o que é? A eticidade é um respeito, eticidade vem de ético, tá? O ato de ser ético é uma eticidade. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade. Ele é o ser mais frágil do que o pesquisador, concordam? A sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. A ponderação entre riscos e benefícios. Tem que ponderar, colocar, o que é ponderar? Pesar, colocar numa balança, nos pratos de uma balança e ver se vale a pena ou não participar de tudo isso, correr esses riscos, ter esses benefícios. Entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, como conhecidos, sabe que vai acontecer, como pode acontecer, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Garantia de que danos previsíveis serão evitados e não maleficência, porque antes dizia que era maleficência que deveria ser evitada. Não, garantia de qualquer dano possível. Não precisa ser o mal, entendeu? A qualquer alteração que possa não ser tão agradável. Vamos lá. A relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária. Esse trabalho, gente, vocês têm na quarta aula, na quinta aula, que foram os documentos internacionais. Vocês têm esse documento lá como literatura para ser pesquisada, estudada, como literatura complementar, tá? Então, claro que aqui eu estou andando com ele, mostrando para vocês ele caminhando, mas vocês têm na íntegra esse trabalho. Vocês têm a resolução 466 e vocês têm esse daqui na íntegra, que é a comparação, tá? As pesquisas em qualquer área do conhecimento envolvendo os seres humanos deverão observar as seguintes exigências. Aí, o item A, que seria os elementos diferenciais, né? No terceiro parágrafo, parte 3, a pesquisa só muda as pesquisas, ali dizia A, o resto é igual. A pesquisa, quais eram as exigências? Ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem com possibilidades concretas de responder às incertezas. Continuando, também no item B tiveram algumas modificações, como vocês podem comparar, mas eu vou passar a ler só como ficou, as modificações mesmo, tá? Por quê? Para a gente poder caminhar um pouquinho mais dentro dessas informações. Mas vocês têm o material, como eu estou dizendo, podem ficar tranquilos. Aí, o item B, tiveram algumas modificações e ficou assim: estar fundamentada em fatos científicos as pesquisas.
em experimentação prévia e ou pressupostos adequados à área específica da pesquisa. O outro item, o item C, ficou igual. Como é que ficou então? Ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio. O item D mudou bastante, mas ficou como buscar sempre que prevaleçam benefícios esperados. Os benefícios esperados sobre os riscos, muito mais benefícios do que riscos e ou desconfortos. Sempre prevalecer, buscar que prevaleça benefícios e não malefícios, tá? E não desconfortos. O outro foi totalmente cortado, o E, e ficou bem resumido, mas muito mais direto. Utilizar os métodos adequados para responder às questões estudadas, especificando-os, seja a pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, quali-quantitativa. Aí foi introduzido em todo este texto, foi introduzido. Se houver necessidade, porque o F não foi só modificado, ele foi introduzido. Então, nós tínhamos aqui ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo em termos de não maleficência e de necessidade metodológica. Aí foi remanejada para um outro item e ficou como F, se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, a princípio, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre o outro, mediante revisão da literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos. G. Obter consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa ou seu representante legal, inclusive nos casos das pesquisas que, por sua natureza, impliquem justificadamente em um consentimento a posterior. Contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do participante da pesquisa, devendo os pesquisadores possuir em capacidade profissional adequada para desenvolver sua função no projeto proposto. E assim vamos caminhando, algumas modificações, algumas outras modificações, algumas coisas ficam igual. Vou tentar ler mais o que são incluídos. Muita coisa modificada, muita coisa ficando igual. E vamos chegar. Isso é interessante. Levar em conta que pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou feto, o trabalho de parto, o puerpério e a lactação do recém-nascido, tá? Isso é muito importante levar em conta que tem que preservar, principalmente uma mulher grávida ou uma mulher que acabou toda a sua gestação e o trabalho de parto e o puerpério, que é o pós-parto, lactação do recém-nascido e o recém-nascido. Considerar, isso se manteve igual, que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas de pesquisa em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa. Se de repente a pesquisa é ver exatamente como vai se proceder um processo todo de gestação frente àquela alimentação ou frente a qualquer outro tema da pesquisa ou frente a uma inseminação artificial, a um bebê de proveta, isso, aquilo, evidente que não vão poder comparar com o feito em uma mulher não grávida. Aí também foi acrescido esse item T, daqui a pouco tem que mudar até o dicionário, olha, chegou no Z. Garantir para as mulheres que se declarem expressamente isentas de risco de gravidez, quer por não exercerem práticas sexuais ou por não as exercerem de forma não reprodutiva, tá? Ou por as exercerem de forma não reprodutiva, com cuidados. O direito de participarem de pesquisas sem o uso obrigatório de contraceptivos. As pessoas que utilizam metodologias experimentais na área
biomédica envolvendo seres humanos, além do que já foi falado no item 3, no item 2 do terceiro ponto, deverão ainda estar fundamentadas. Então, veja como eles aumentaram muito, eles fizeram muito mais sério, muito mais... Claro, as coisas existiam falhas, porque foi a primeira grande que deu margem a todas, a todos os conselhos de ética, a todos os comitês, a tudo, a todos os documentos. Ele foi um primeiro muito grande, muito forte, mas aí ele foi aprimorado, modificado para, claro, melhor. Nem tudo é assim, né? Mas esse, graças a Deus, foi. Estar fundamentado na experimentação prévia, realizada em laboratórios e utilizando animais ou outros métodos experimentais e comprovação científica quando pertinente. Os conteúdos da resolução teve também aí no meio uma resolução que não foi tão importante quanto a 196/96 e nem como a que ficou, que foi a de 2012, né? A de 2012, a 466 de 2012. Nesse meio, se é 466, vejam, teve uma resolução em 2008, que era chamada Resolução 404, número 404, né? De 2008. Ali tinham pontos muito importantes que foram absorvidos pela 466. Então, vamos ler, vamos ver se a gente tem tempo ainda de ler, eu acredito que sim, eu não marquei o horário de começo, mas acho que ainda dá. Se terminar, já sabem, tá, gente? É complementar a leitura, a aula está sendo dada em cima de mostrar para vocês que existiram comparações, que existiram diferenças, que existiram inclusões, que existiram modificações, tá? Que existiram alterações sempre para aprimorar e melhorar uma resolução que antes era seguida. E, baseada na resolução 404 de 2008, eles afirmaram que mantiveram em 2012, né, na 466, ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de placebo em termos de não maleficência e de necessidade metodológica, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados. A gente vai discutir sobre placebo, a gente vai discutir sobre temas importantes que são discutidos na bioética nas próximas aulas. Aguardem, tá? E efetividade de um novo método terapêutico devam ser testados. Vocês sabem o que é placebo, né? O placebo é aquele remédio que parece um remédio, mas ele não tem a composição do remédio, mas ele é exatamente idêntico. E as pessoas não sabem quando os grupos de pesquisas que usam placebo, uns tomam medicamento mesmo, outros não tomam, porque eles querem mostrar que às vezes até o lado emocional de estar sendo tratado, de estar sendo bem tratado, de estar sendo assistido para determinadas doenças, evidente, ou pessoas que tomam remédio em exagero, o placebo é muito interessante para aquelas pessoas hipocondríacas que tomam remédio por tudo, tá? Então, participar de uma pesquisa como essa para mostrar que o placebo tem, então a gente vai estudar placebo também, tá? Mas vamos lá. Sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados, comparando com os melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso de placebo ou nenhum tratamento em estudos nos quais não existam métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou tratamento. Utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa, isso já era um acréscimo em cima da 196, em cima da 404, aí é só da 466 mesmo, é um acréscimo. Veja que não está a seta em vermelho. Utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento dado pelo participante da pesquisa. Aí também é da 404, que foi absorvido totalmente e integralmente. Assegurar a todos os participantes ao final do estudo por parte do patrocinador acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstraram eficazes. O acesso será também garantido no intervalo entre o término da participação individual
e o final do estudo, podendo, nesse caso, esta garantia ser dada por meio de estudo de extensão, de acordo com a análise devidamente justificada do médico assistente do participante. Gente, era mais ou menos o que eu queria falar para vocês. Vocês vão tem esse trabalho já na mão de vocês, lá do portal, para quem quiser levantá-lo, eu indico que façam arquivos sim, tá? De tudo que está ali, façam arquivos virtuais, mas façam, porque é interessante que de tempos em tempos vocês deem uma olhada. Quem está no primeiro semestre, evidente, vai ter muito tempo para ser exposto a uma pesquisa, para ser exposto a um trabalho científico, onde vocês vão ter que seguir algumas normas. Ainda estão distantes da sua prática clínica, da sua atuação clínica, da sua atuação profissional. Mas é muito interessante que isto vai entrando cada dia uma leiturinha, cada dia uma informação, cada dia uma fixação de algum conteúdo interessante, tá? Sobre a bioética e principalmente sobre uma disciplina que vai reger toda a sua prática profissional, tá? Com relação a uma pesquisa ou aos seus pacientes. Os que estão no fim, então, pelo amor de Deus, isso tem que ser seguido como verdadeiro livro de cabeceira. E assim vai. E a gente vai encerrando por aqui e continuem essa leitura, que eu gostaria que a gente um dia pudesse ainda voltar em tempo do quê? De discutir com vocês tudo isso, o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Tá bom? Um beijo para todos. Vou encerrar aqui a minha participação, porque o texto é realmente grande. Olha, nós estamos na página 16 de 40. Então, acho que deu para entender como é que a gente deve analisar esse texto, comparar esse texto e desenvolver esse texto dentro do estudo, tá bom? É uma comparação, achei interessantíssimo, porque a gente fala muito da 196, que não é mais usada, foi substituída. Mas foi substituída por quê? Tá, vejam como ela era boa, mas muita coisa foi mudada, muita coisa foi acrescentada. Isso que é interessante, tá bom? Gente, até a próxima semana. Um beijo para vocês, fiquem bem.